Muito bem, gente. Tabela periódica. Você tem que entender que a tabela periódica ela vai apresentar os elementos químicos de acordo com várias classificações, entre as quais vamos destacar as mais importantes. O primeiro passo é você saber onde se localizam os períodos e as famílias, tá certo? Então, os períodos, eles são localizados, vamos colocar aqui para você, tá? Os períodos estão localizados através das linhas que nós chamamos de horizontal. Então, quando você percorre a tabela periódica, sempre no sentido aqui, pode ser da esquerda para a direita, enfim, no sentido horizontal, você está percorrendo aquilo que nós chamamos de período, tá bom? Agora, caso você percorra na forma vertical, tá? Então, vou colocar aqui também para você já. Na forma vertical, de cima para baixo, por exemplo, até de baixo para cima, não importa. Na vertical, você está percorrendo as famílias. Então, o primeiro passo que você tem que saber sobre a tabela periódica é saber onde estão localizados os períodos e as famílias. Então, não esquece. Percorrendo no sentido horizontal, período. Percorrendo no sentido vertical, as famílias. Uma pergunta muito frequente que é abordada sobre períodos é o seguinte: como os elementos foram agrupados nos períodos? Então você observa, por exemplo, que o primeiro período aqui, o primeiro e o segundo, aliás, dá para você perceber aqui, juntamente com o primeiro, só colocar aqui a caneta para você perceber melhor. Ele tem assim um espaço em branco, né? Em cima está cortando a imagem. E os demais não. Então seria o seguinte: a gente observar aqui, por exemplo, o potássio. O potássio está localizado em qual período? É importante você saber que na legenda da tabela periódica, aqui ao lado, você tem números. E esses números, eles vão fazendo o quê? Eles vão informando para você o número de períodos. Então, quando você confere de cima para baixo, você, em uma tabela normal, como essa daqui, você vai conferir um total de 7 períodos, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Então, a pergunta que eu estava dizendo era o seguinte, né? O potássio, por exemplo, está aqui no quarto período, tá? Por que ele está no quarto? Ele não poderia estar aqui no sexto? Ou aqui, por exemplo, no segundo? Então, a gente teve um critério. Qual foi esse critério? Pessoal, esse critério ele foi feito de acordo com o número de camadas eletrônicas que o elemento apresenta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu olho aqui para vocês e vejo aqui, por exemplo, aqui, o radônio, aqui, o Rn, aqui, tá bom? Depois você pesquisa, você vai ver que o nome desse elemento é radônio. Qual é o período que ele está localizado? Então, eu vou lá na minha tabela periódica, agora eu posso vir, percorrendo bem aqui e aqui ao lado, tá bom? Aqui ao lado, deixa eu só tirar aqui essa bolinha aqui para vocês, tá bom? Deixa eu apagar bem aqui. E aí, quando a gente vem aqui ao lado, a gente percebe, que esse elemento químico ele está localizado no sexto período. O que isso significa? Significa que ele apresenta 6 camadas eletrônicas. Se a gente viesse aqui e perguntasse sobre o manganês, aqui está o manganês. Quantas camadas eletrônicas o manganês apresenta? Então eu venho aqui ao lado, então, por exemplo, aqui, e aí eu vou perceber que esse número é o número 4. O que significa? Que o manganês ele apresenta, na sua distribuição eletrônica, 4 camadas eletrônicas. Então é muito fácil você saber o número de camadas eletrônicas que um elemento apresenta. É só olhar na tabela periódica. É só ver qual é o período que ele está localizado, tá certo, gente? Tudo bem? Então, França aqui está no sétimo período porque ele apresenta 7 camadas eletrônicas. Então, isso vem responder a nossa pergunta que nós fizemos aqui sobre, por exemplo, aqui o potássio. Porque o potássio está aqui no quarto período e não no primeiro ou em outro qualquer. Por causa do número de camadas, não esquece isso. Se a gente olhar, olhando por essa perspectiva, a gente pode fazer também uma outra pergunta, que seria o seguinte: qual foi o critério utilizado para se agrupar os elementos
em uma família da tabela periódica. Então, por exemplo, aqui, né? Deixa eu aqui dar só uma ajeitadinha aqui, aí vai ficar melhor, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui esses elementos, pode ser essa família bem aqui, ó, pode ser essa família bem aqui, tá certo? Já vou falar o nome das famílias. Então, aí você tem de cima para baixo berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Então, qual foi o critério para se colocar esses elementos um em cima do outro, ou seja, nessa coluna? Se para período foi o número de camadas, qual é o da família? A família é só você lembrar o seguinte: são as propriedades químicas semelhantes. Propriedades químicas semelhantes. Então, os elementos estão agrupados em uma mesma família da tabela periódica por causa das propriedades químicas semelhantes. Essas propriedades químicas semelhantes, elas vão ser de acordo com o subnível energético que cada um apresenta na sua distribuição eletrônica, geralmente com aquilo que vai terminar. Então, o que eu vou explicar para você rapidamente é o seguinte: se a gente fizesse a distribuição eletrônica de todos os elementos químicos aqui, né, você lembra que nós temos 4 níveis: o S, o P, o D e o F. Então, na verdade, a tabela periódica ela é um grande diagrama de Linus Pauling. Então, se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos, olha a conclusão que a gente iria chegar, tá bom? Se a gente pegasse, então, por exemplo, tá? Vamos voltar aqui a tinta. A gente pegasse aqui, por exemplo, a primeira e a segunda coluna aqui da esquerda para a direita. A gente iria chegar à seguinte conclusão, que todos esses elementos aqui, gente, todos eles terminam a sua distribuição eletrônica no subnível S. Eu disse todos mesmo, tá bom? Por exemplo, se a gente pegasse esta parte aqui final, tá bom? Essa parte aqui final, tirando ali o hélio que está ali em cima. Qual conclusão a gente iria chegar? Nós iríamos chegar à seguinte conclusão, que todos esses elementos aqui, tá? Dessa região aqui, deixa eu colocar melhor para você, todos terminam no subnível P, tá bom? A galera dessa região bem aqui, do qual eu estou limitando para você, né? As duas primeiras é o S. Da mesma forma, essa galerinha aqui do centro, tá bom? Todos iriam terminar no subnível D. E essas duas colunas deitadas aqui embaixo, a primeira chamada de série dos lantanídeos e a segunda série dos actinídeos, todos iriam terminar no subnível F. Então veja como a relação do diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica com a tabela periódica. O que é legal disso aí? Né? Que tem muitas situações de resoluções de exercício que você não vai precisar fazer a distribuição eletrônica, né? Como por exemplo, né? Como eu expliquei no início, qual o número de camadas? Aí você pega o número atômico e aí você pode fazer a distribuição eletrônica através da distribuição eletrônica determinar o número de camadas. Mas se você já tem uma tabela periódica na tua frente, você já pode ir direto nesse elemento e ver qual o período que ele está localizado, período, camada, camada, período, tem a relação, e aí você já faz a sua resposta de forma bem clara. Essa divisão aqui, ela é importante para uma outra divisão. Então, lembra que eu falei? Você tem divisões. Então, a primeira divisão que nós trabalhamos aqui até agora é a divisão períodos, tá bom? Famílias, tá certo? Essa é uma divisão por subníveis. E através dessa divisão por subníveis, a gente pode ligar com uma outra divisão, que é chamar os elementos químicos da tabela periódica, classificá-los em elementos representativos e elementos de transição. No caso, os elementos representativos são todos aqueles, eu vou trocar um pouquinho a cor aqui, são todos aqueles, tá? Todos aqueles que terminam, deixa eu veja bem aqui, todos aqueles que terminam representativos com o subnível S ou subnível P, que também pertence ao que nós chamamos de grupo A, tá certo? Então, aqui nós temos os elementos do grupo A.
E aqueles que terminam a sua distribuição eletrônica no subnível D ou F são aqueles que pertencem aos metais de transição ou grupo B. Tá certo, galera? Essa então é a nossa primeira dica da nossa primeira aula aí sobre tabela periódica. Aguardo você na próxima aula.